Bom dia a todos. Com o quórum de nossa sessão deliberativa, já aproveito a oportunidade para passar a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da quinta sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 25 dias do mês de março do ano de 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência justificou a ausência do conselheiro substituto Alberto Pires. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 1656-2012, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 616-2025, entre outros, totalizando 11 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão e votação, a ata lida. Como votaria a conselheira Rosa? Estão tentando resolver ali, conselheira. Isso, são dois. Senhor presidente, a ata que foi lida nesse momento é da sessão da semana passada, não é isso? Da semana retrasada, como se costuma dizer. Mas de toda sorte eu não estive presente também da semana retrasada e em razão disso não tenho como me manifestar. De março, entendi maio, mas é março, tá. Com a informação, estou de acordo, presidente. Como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Também estou de acordo, aprovada. Indago a coordenação. Mais alguma providência? Então, excelências, antes de entrarmos na nossa pauta do dia, está franqueada a palavra. Não tendo, desculpe, quem queira fazer uso, eu já passo a palavra à conselheira Rosa para a sua relatoria, por gentileza, conselheira. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público junto a esta Câmara, tenho a relatar, presidente, 15 processos, como consta do ofício circular número 9 de 2026, encaminhado aos gabinetes de vossas excelências, e vou fazer uma leitura elencando os processos que estão na pauta para minha
posterior manifestação. Perfeitamente, Excelência. Processo TC 2072 de 2025, a unidade é a Prefeitura Municipal de Geraldo Ponciano, interessado o senhor Florizete, a senhora Florizete, ou senhor Florizete Augusta, Florizete, a interessada é Florizete Augusta dos Santos. O processo TC 4114 de 2025, a unidade da Prefeitura Municipal de Atalaia, interessada é a senhora Eliane Vieira da Silva. O TC 16286 de 2024, unidade Alagoas Previdência, interessada a senhora Gilmarta Maria Soares Monteiro. O TC 10028 de 2017, interessada a unidade é a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, interessada a senhora Tânia Maria da Silva. O TC 738 de 2023, a unidade Lagoas Previdência, interessada a senhora Eunice Gonçalves Martins. O TC 21582 de 2023, a unidade Alagoas Previdência, interessado Antônio Luiz da Silva. Processo TC 14218, 2019, a unidade da Prefeitura Municipal de Jundiá, interessada a senhora Maria Cristina de Oliveira Lima. O TC 12888, de 2021, a unidade da Prefeitura Municipal de Flecheiras, interessada a senhora Maria do Socorro da Silva. O TC 12535, de 2025, a unidade da Prefeitura Municipal de Atalaia, interessada a senhora Maria Selma Gomes de Souza Santos. O TC 537, de 2023, unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. O interessado, o senhor Tarcísio Marinho Peixoto. O TC 5599, 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, interessada a senhora Nacélia Salu da Silva. O TC 10741, 2022, a unidade é a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, interessada a senhora Zumira Maria da Silva Santos. O TC 15198, 2016, a unidade é a Prefeitura Municipal de Maribondo, interessada a senhora Josefa Oliveira de Araújo. O processo TC 5706, a unidade é a Prefeitura Municipal de Pilar, interessado a senhora Josefa Bruno da Silva. E o processo TC 594 de 2023, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas e o interessado é o senhor José Everlânio da Silva. A partir da análise dos feitos, constata-se que nos processos TC tais e tais, eu vou fazer dessa forma em virtude do que já foram declinados anteriormente. O Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato e, quanto ao processo tal, se manifestou pelo registro do ato, porém ressaltando a incidência do tema 445 do STF. Quanto ao processo, o TC 537, 2023 e o TC 5599, 2022, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência. Quanto aos processos tais e tais, o Ministério Público de Contas suscitou questão preliminar no sentido da declaração de nulidade processual por ofensa ao artigo 74, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas e, por conseguinte, ao princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, pugnando pelo retorno dos autos à unidade técnica para encerramento da etapa de instrução do processo, com a emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica. Conquanto concordemos com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial, no sentido de que há previsão legal expressa quanto à necessidade da emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica, que deve ser assinado por servidor efetivo, entendemos por nos curvar ao entendimento firmado pelo plenário da Corte, no sentido de rejeitar a citada preliminar, considerando que o servidor aposentado não deve ser prejudicado em razão de eventual problema estrutural do Tribunal de Contas. Todavia, registro que deve o TCAL fixar um prazo para a solução deste problema, a fim de que se adeque aos ditames da nova lei orgânica.
No que concerne aos processos 10.028/2017 e o TC 15.198/2016, o Ministério Público de Contas se manifestou à época no sentido da realização de diligências junto ao jurisdicionado em razão de irregularidades observadas quando da análise dos documentos constantes dos autos. Contudo, conquanto concordemos a princípio com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial, no sentido da necessidade de retificações e apresentação de informações complementares necessárias à ex-correita instrução do feito, entendemos por indeferir a realização das diligências solicitadas, considerando que, nos referidos feitos, ocorreu a incidência do enunciado tema 445, de repercussão geral, segundo o qual, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato, de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, fecho aspas, razão pela qual se revela imperioso o registro dos atos, independentemente de novas diligências. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão das aposentadorias e reserva ora apreciadas na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Com a palavra o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, o Ministério Público se manifestou pelo registro dos atos relatados, seja pelo enfrentamento do mérito do ato, pela regularidade, seja pela incidência do tema 445, em relação aos processos 537/2023 e 5599/2022, após ressalva atinente ao artigo 19 da DCT. É isso, Excelência. Excelências, em discussão e deliberação, os votos apresentados pela conselheira Rosa. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho a relatora. Eu também, no mérito da campanha, apenas consignando a questão da tramitação do ADCT e da eventual modulação dos efeitos nos processos em que se aplicarem. Então, dessa forma, Excelência, os seus votos estão aprovados. Vossa Excelência continua com a palavra. Perfeitamente, com o encerramento da pauta da conselheira Rosa, eu passo a palavra à conselheira Renata para a sua relatoria. Senhor presidente, eu não tenho processos relatados para essa sessão. Perfeitamente, eu também não tenho processos pautados nesta sessão, assim a nossa pauta do dia está encerrada e está novamente franqueada a palavra de Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, está declarada encerrada a nossa sessão, desejando a todos um bom dia e saúde. Obrigado.